Olá, meu nome é Cauê Felipe e nesse vídeo eu quero começar com uma frase. A programação não é apenas para computadores, ela é a forma de organizar e resolver problemas, uma habilidade essencial para lidar com os desafios da vida cotidiana. Essa frase foi dita por Steve Jobs e por que eu escolhi ela para ser dita no início do vídeo? É porque muitas pessoas pensam que a programação é apenas para quem trabalha na área, quem é da área da TI, da informática, quem é programador, desenvolvedor. E isso não é. Você pode usar ela na sua área, você pode utilizar a programação para resolver problemas da sua área. E, e nesse vídeo eu vou abordar o porquê que é importante saber essas coisas, e eu vou apresentar três conceitos fundamentais, tanto para quem quer se aventurar no mundo da tecnologia e tanto para quem não tem interesse de ficar na área, mas também quer ter esse aprendizado, porque esse aprendizado ele pode ser muito útil de inúmeras formas, ele vai impactar positivamente na sua vida. E eu vou apresentar três conceitos, como eu disse, sendo eles lógica da programação, algoritmos e linguagem da programação. Por que eu digo que a programação ela pode ser útil não apenas para programadores, mas também para pessoas fora da área? Porque ela vai fazer você ver as coisas de uma outra forma. Ela vai fazer com que o seu cérebro pense numa forma de resolver problemas de uma forma melhor, utilizando algoritmos. E isso pode ser utilizado em inúmeras áreas. Primeiro, eu vou apresentar o primeiro conceito. O que é a lógica da programação? A lógica da programação é a forma de pensar de forma estruturada para resolver um problema. Na programação, a gente utiliza a lógica para a gente planejar o passo a passo antes mesmo da gente encostar no computador para escrever o algoritmo para resolver o problema. Como assim? A gente está pensando numa lógica de como resolver aquilo e ainda não começou a trabalhar na resolução, entendeu? E essa lógica, ela nos permite a organizar a nossa mente, pensar de uma forma com que a gente vê um problema e antes mesmo de buscar de uma forma de escrever o algoritmo para resolver, a gente já coloca na nossa cabeça uma lógica por trás da solução. E por que eu digo que a lógica da programação vai ser importante para você no dia a dia e na programação? Eu vou dar um exemplo utilizando esse quebra-cabeça aqui, o cubo mágico. Todo mundo conhece. E a gente imagine que a solução desse cubo mágico é o software que a gente quer criar. Porém, a gente não sabe como montar, como resolver. Você pode mexer. É possível que você consiga montar uma das faces e com muita dificuldade você vai conseguir fazer isso. Mas aí que vem a lógica. Existe uma lógica por trás do cubo mágico. Você pode mexer ele aqui, pode mexer o meio, pode mexer aqui. E quando você começa a entender a lógica, você começa a querer aprender a como funciona. E então, quando você aprende a lógica por trás do funcionamento de um cubo mágico, você aprende, nossa, se eu mexer essa peça, ela vem para cá, e se eu mexer essa outra peça, ela vem para cá. Aí a gente parte para a parte da estruturação de algoritmos, que é saber como escrever um algoritmo. E existe algoritmos para resolver esse cubo mágico. E eu vou mostrar aqui para vocês. Eu não sabia montar um cubo mágico, mas eu aprendi os algoritmos e agora eu sei montar o cubo mágico por completo. Logo após ter aprendido a lógica por trás de montar um cubo mágico, como é que funciona, como que para você saber como funciona o algoritmo, você tem que saber a lógica da programação. E sabendo a lógica da programação, eu consegui alcançar o conhecimento para aprender algoritmo. E aprendendo esses algoritmos, eu consegui chegar na solução, que é o cubo resolvido. Ou melhor, na programação, seria o software que resolve um determinado problema. E em que exemplos que essa lógica da programação se aplica na vida das pessoas fora da tecnologia, seria, por exemplo, organizar seu tempo. Você está perdendo muito tempo, você não está conseguindo alcançar seus objetivos, tá chegando sempre atrasado. Com a lógica, você consegue fazer alguma coisa que com a lógica da programação, você consegue organizar seu tempo melhor, você consegue fazer um planejamento melhor, de forma com que você tenha um tempo mais eficiente e consiga resolver seus problemas com maestria. Organizar viagem, organizar ou resolver algum problema no trabalho que você está com muita dificuldade, não está conseguindo resolver, não está conseguindo encontrar solução. E com a lógica da programação, você meio que tem um guia que vai te auxiliar a como resolver esse problema. Vou dar mais um exemplo de como que funciona a lógica da programação. Eu dei o exemplo do cubo mágico, agora eu vou dar um exemplo mais simples. Como preparar uma xícara de café.
É um exemplo que eu conheço no caso. Tem inúmeras formas de fazer uma xícara de café. Mas no meu caso, você primeiro pega a água, coloca para esquentar, adiciona um açúcar, coloca o pó no filtro e joga a água quente com açúcar em cima. E pronto, você tem seu café. Você coa ele ali e pronto, você tem seu café pronto, sua xícara de café. Coloca o café na xícara, pronto, você tem. E é assim que funciona essa lógica da programação. Na verdade, essa fórmula que eu acabei de falar, ela já se enquadra como um algoritmo, mas você sabe o passo a passo com a lógica da programação. Então, resumindo, a lógica da programação é o raciocínio que a gente utiliza para resolver os problemas. E pegando o gatilho do exemplo da xícara de café, que já se enquadra como um algoritmo, vamos aprofundar um pouco melhor. Por que eu tenho que saber algoritmo? Agora que você estudou a lógica da programação, que eu espero que você tenha aprofundado após ver esse vídeo, o algoritmo é nada mais, nada menos do que uma receita. Por exemplo, quando você vai fazer um bolo, você tem um algoritmo, que é a receita do bolo, você segue o passo a passo. Se você jogar o fermento primeiro e misturar tudo depois, vai dar errado a receita. Você precisa seguir um passo a passo certinho para que você consiga fazer aquela receita com maestria e que o resultado final seja aquilo que você está esperando. E onde isso se aplica? De novo, no seu trabalho, em casa, na escola, faculdade, em qualquer lugar. Saber dessas coisas é essencial hoje em dia. Agora eu vou dar um exemplo de como saber o algoritmo, saber como funciona a estrutura de algoritmos, como formular um algoritmo, pode ser útil no nosso dia a dia. Como eu falei, um algoritmo é uma receita. Por exemplo, você vai fazer uma gestão de estoque em uma loja de roupas, por exemplo, e você vai organizar esse estoque. Dessa forma, você vai criar um algoritmo de passo a passo de como que você vai organizar aquilo. Você não pode simplesmente ficar separando roupa por roupa e colocar ali de formas aleatórias. Não, você vai organizar. Então, você precisa ter alguma base de como organizar aquilo. Um exemplo é colocar por tamanho, o estilo de roupa e preço e determinadas variáveis. É aquilo que vai se enquadrar melhor no que você está fazendo. E dessa forma, saber um algoritmo, como estruturar um algoritmo, eu não estou falando de, primeiro eu vou fazer, não, é algo mais profundo, coisa que não dá para me falar nesse vídeo, não dá para me falar 100% sobre isso, que senão o vídeo ficaria gigante. Mas eu falo de como estruturar certinho para fazer algo com maestria e perfeição. E aproveitando o gatilho do algoritmo, por que você deve aprender algoritmo, vamos para o próximo passo, que é o principal, na minha opinião. Claro, os três são importantes, porém eu acho que esse daqui é o mais complexo deles, que é o terceiro, a linguagem de programação. Existem inúmeras linguagens de programação no mundo. Muitas, muitas, muitas mesmo. Porém, tem aquelas que são mais simples, como o Python, por exemplo, que eu vou utilizar como exemplo. Por exemplo, se você é um professor e você estudou, por exemplo, algoritmos e lógica da programação, então você sabe a base, você vai pegar a sintaxe do Python, que é uma linguagem de programação muito simples. O que é o Python? Imagine que você está escrevendo uma receita de bolo, você está escrevendo em português, certo? Por que você está escrevendo em português? Porque você entende português. O computador, ele não fala português, ele fala em binário, ele conversa entre 0 e 1. A linguagem de programação é justamente por isso, é uma linguagem cujo computador vai conseguir entender e você também vai conseguir entender, ela é um intermediário. O computador não fala português, mas ele consegue entender Python, por exemplo. E dessa forma você consegue estruturar algoritmos, escrever algoritmos com uma lógica por trás para resolver um problema. E com isso você desenvolve um software, um site, o que você precisa, o problema que você está resolvendo exige você fazer. E vou dar um exemplo de como saber já logo os três pode ser útil. Por exemplo,
você é um professor, você trabalha numa escola, você tá cansado de ficar somando. Eu sei, hoje em dia tem sistemas que já fazem a soma da média final dos alunos. Mas, por exemplo, você não tem isso. A sua escola não tem esse sistema, você não conseguiu encontrar, ou você quer testar suas habilidades. Você vai lá e consegue construir um sistema muito simples que você joga a nota de cada aluno, você coloca o nome dos alunos, o nome da turma, e ele calcula uma média da turma, uma média da nota do aluno. E não é só nisso, você pode construir um sistema de gerenciamento, por exemplo, de um restaurante, onde você coloca o nome da pessoa que está fazendo uma reserva, quantas pessoas que vão nessa reserva e que dia que vai ser essa reserva. Para você ter um sistema onde que você consegue identificar quantas pessoas vão na quinta-feira, por exemplo, e quantas reservas foram feitas. Dessa forma, você vai pegar um problema que, por exemplo, gerenciar um restaurante, você poderia muito bem ter na caderneta, escrever quantas pessoas vão no dia, mas se você tem um sistema, um computador ali que faz isso, você faz aquilo, você constrói, você usa a lógica, usa o algoritmo e a linguagem de programação para desenvolver um software muito simples para conseguir te auxiliar nisso, você vai aumentar sua produtividade ainda mais. E isso pode ser muito útil. Você pode aprofundar depois, mais para frente, em hardware. Saber mexer, por exemplo, com um Raspberry Pi, que é uma mini placa de computador, e mexer com Arduino. Dá para fazer muitas coisas legais. Meu vizinho, por exemplo, ele é programador. Ele fez um gerenciamento para quando o nível da caixa de água da casa dele está com um nível de água mais baixo, o sistema dele reconhece que a água está abaixo do nível e alerta ele que a água vai acabar. Dessa forma, ele consegue ter um controle ali se ele tem que economizar a água ou não. E esse é um pouco dos inúmeros exemplos que eu poderia dar de como essas coisas que eu acabei de falar aqui pode ser útil. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco melhor a área, eu não estou falando para você entrar como de cabeça e trabalhar na área, ou ter isso como um plano de vida, mas pelo menos saber um pouco pode te ajudar muito e melhorar vários aspectos da sua vida, como o tempo, como resolver problemas, gerenciamento no trabalho, trabalhos na escola, dentre outras coisas. Então esse foi o vídeo. Eu agradeço muito por você ter ficado aqui até o final comigo. Peço desculpas se eu me embolei na hora de falar ou alguma coisa. Estou aprendendo. Vou aprender junto com vocês, ao mesmo tempo que vocês estão aprendendo sobre programação e essas coisas, eu também vou estar aprendendo junto. Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe seu like, pois isso vai ajudar muito a esse vídeo a alcançar mais pessoas, e alcançando mais pessoas, possivelmente algumas pessoas vão se interessar na área e vão querer estudar mais sobre isso. Se inscreva no canal, eu pretendo continuar postando vídeos relacionados à área, e se você tem alguma dúvida ou algum conteúdo que você tenha interesse, ou que alguma coisa que você da área da tecnologia que você gostaria que eu abordasse em algum vídeo, fique à vontade, escreva nos comentários que eu vou estudar e falar sobre em algum vídeo próximo. E é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Beijão, tchau.